TPM, quem nunca? Bom, quando eu era jovem, eu me sentia muito mal. Aliás, eu e hormônios não nos damos bem. Nem na época onde eu era jovem, nem quando eu engravidei, nem quando eu entrei no climatério e posteriormente na menopausa. Hormônio para mim sempre foi muito complicado. E eu queria trazer um pouquinho da TPM. Naquela época a gente não tinha um nome. Tensão pré-menstrual não existia, mas eu me lembro como eu ficava ruim. Eu tinha problemas de diarreia, eu tinha vômito, eu tinha fotofobia. Era uma época que eu ficava insuportável. E isso foram muitos e muitos anos. E a gente vai buscando, e principalmente eu buscava na natureza. Então, fazer alguns chás, e o que a gente tinha na época era chá de erva doce, era chá de camomila, e que nos ajudavam muito, inclusive o chá de louro. Com isso tudo, a época foi andando, o tempo foi passando, e a aromaterapia entrou na minha vida. Não só quando veio a primeira menstruação, a menarca, que para a menina também é muito chato, e ela começa a ter essa tensão, e a mãe fala, nossa, minha filha está insuportável. Coitada, como é que ela vai lidar com todos esses hormônios? Nós, já mais velhas, adolescentes, com toda essa displasia mamária, todo esse mal-estar que pode envolver enxaqueca, dor de cabeça, problemas gastros, dor na coluna, que muita gente diz, no momento em que eu vou entrar para ter essa menstruação e que eu fico num período mais de tensão pré-menstrual ou na TPM, eu sinto muitas dores. Claro, porque a gente fica super inflamada. E com isso, eu fui buscar ferramentas. Para mim, em primeiro lugar, olhando um pouco o que a minha mãe sentia, mas que não falava. E, na verdade, eu sabia que ela, em alguns momentos, tinha algumas oscilações. E quando eu entrei na primeira menstruação, na menarca, e depois fui amadurecendo, isso veio de uma forma muito forte. Então, em primeiro lugar, eu queria trazer para vocês, mudança de alimentação, do estilo de vida deve fazer parte da nossa vida no geral, mas nós mulheres que nesse momento temos uma vontade enorme de comer carboidrato, açúcar e principalmente chocolate, porque ele vai mexer na serotonina, vai mexer na dopamina, mas de um outro modo nos inflama terrivelmente. Usarmos chás, mas vocês sabem que chá ele tem que ser usado com parcimônia e também ser mudado, eu gosto de mudar a cada dia e usar uns 2, 3 chás por semana. E aí eu posso trazer o hibisco, a erva doce, a cavalinha, e pode ser o chá verde ou um outro chá que você goste, porque ele vai ajudar na digestão e o hibisco ele vai ajudar como um fito-hormônio, a erva doce também, a camomila também e além de acalmar. Então a gente tomando chá e bastante água, a gente faz o sistema linfático agir, nós ficamos menos inchadas também pela menor ingestão de carboidratos, açúcares e também o chocolate. E a atividade física é muito interessante. E para quem gosta do yoga ou nunca fez, existem posturas do yoga maravilhosas para nós que podemos sentir isso. Eu já estou no pós-menopausa há mais... Aliás, a menopausa a gente faz um diagnóstico depois de 1 ano sem menstruar. Então eu já estou na menopausa há 18 anos. Mas todos esses problemas que ainda geram algum desbalancear hormonal, porque apesar de ter muito pouco ou de estrógeno ou de testosterona, ele ser quase indetectável, eu ainda sinto como se muitas vezes eu tivesse essa ondulação. E eu uso muito todas essas ajudas, essas ferramentas. Então, lembre de um exercício físico, lembre da água, do chá, do estilo de vida, do yoga e também os óleos essenciais. E por que eu fui estudar? Porque, na verdade, eu tinha uma série de inconvenientes que, na verdade, me faziam muito mal e me deixavam, de uma certa forma, até fora de um momento de trabalho ou com os meus filhos. E na época eu fui fazer uma série de pesquisas em RHs, logo que eu comecei com a Baissâmia, sabendo no RH quais podiam ser as maiores queixas, quais eram as maiores medicações que a gente poderia, que as pessoas que trabalhavam naquele lugar iriam buscar, ou de repente faltas, inconvenientes que poderiam acontecer com as mulheres. Então,
que eu fiz? Além dos óleos essenciais de sálvia, erva doce e gerânio, que são óleos que vão trabalhar diretamente no balancear hormonal, trazendo uma melhora e todos os sintomas vão diminuir, depois eu criei esse blend mulher, onde eu trago gerânio, trago limão Tahiti, porque ele também vai dar um frescor e ele fortalece vasos e capilares, que muitas vezes a mulher sente muita dor nas pernas, e o patchouli, que junto com gerânio e limão Tahiti, eu falo que é um aroma de 1001 noites. E ele resolveu muito, muito, muito para mim. E com isso, vocês sabem que aos poucos eu fui criando outros blends. Então, esses blends eu criei para a menopausa, mas que tem uma resolução enorme para TPM. Então a gente tem o sabonete líquido, tem também esse sabonete que foi lançado, que é maravilhoso em barra e que eu fico apaixonada por ele, pode ser usado no rosto e no corpo também, porque ele deixa uma pele muito aveludada. A água perfumada mulher, gente, na época que eu tinha essas alterações hormonais, eu usava como desodorante, usava como uma água no rosto que podia ser chamada de água termal ou um falso hidrolato e me ajudou muito, muito, muito. E há pouco tempo a gente lançou o Rolon para ter dentro da bolsa e a gente poder passar no pulso no momento de irritabilidade, poder inalar e, na verdade, ter uma tranquilidade nesse período que é muito, muito, muito chato. E aí, a gente tem um presente também dentro desse kit que você pode presentear alguma pessoa, alguma mulher que seja sua amiga e que possa estar passando por isso. Então, se você quiser saber muito mais, a By Samia e o Instituto Samia Maluf tem os produtos que podem te ajudar e também nós temos cursos, aromaterapia na TPM, que você vai saber tudo aquilo que eu passei e como eu melhorei naquela época com os estudos, naquela época onde eu era bem mais jovem, há mais de 45 anos atrás. Então eu espero que vocês gostem dessas informações. Um beijo grande!